Boa noite, rapaz. Seja todo bem-vindo. Estamos com mais uma live da sexta-feira para abençoar a sua vida e levar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês, amém? Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Mais uma noite. Estamos aqui mais uma noite junto de vocês. Vamos escutar um louvor. E graças a Deus. Esse louvor ele é muito bonito. Deus ele é nosso escudo. Mas para que ele seja nosso escudo, nós temos que estar na presença dele. Estamos começando então a nossa live. Agora são 8 horas e 17 minutos. Amém. Aproveitar para dar os recados. Amanhã nós temos o nosso culto de avivamento da fé, lá na igreja As Portas Abertas, 19h30, em frente ao campo de Itapemirim, em Sapucaia do Sul. Você que quer avivar sua fé, quer estar mais perto de Deus, não perca, venha amanhã na igreja participar. Então, Amanhã é sábado. Amanhã é sábado? Amanhã é sábado. Quarta-feira, nós temos o nosso culto assistencial, onde a gente busca o pessoal de rua, o pessoal que não tem como se alimentar, e leva eles até a igreja para eles assistir o culto, receber a palavra de Deus, e depois eles recebem uma marmita. Alimenta o espírito e o corpo. É uma bênção. E também nós estamos com a campanha que a gente começou aí, quem sentiu no coração de ajudar, que é a campanha Corte de Cabelo e Esperança de Deus em Ação, onde a gente vai visitar alguns lugares carentes, como asilo, locais onde o pessoal faz retiro lá para se tratar, e a gente vai levar a palavra de Deus e também cortar o cabelo, porque a pessoa quando fica mais bonita, geralmente ela fica mais faceira, fica mais feliz, mais alegre. E a gente quer levar Bíblias para distribuir e precisa também dos equipamentos para poder cortar o cabelo. E a gente conta com a contribuição de quem sentir no coração. Talvez você que tenha uma loja que venda produtos para barbeiro e queira doar uma máquina, uma tesoura, né? Ou você que tem uma livraria e queira doar Bíblias para a gente levar e distribuir para as pessoas. A gente recebe de todo o coração porque é para a obra de Deus. Jesus ele disse que a gente deve amar o próximo. E o maior amor ao próximo que a gente pode dar, além de levar Deus até a vida dele, é fazer algo por ele, né? Oi, Dona Lili. Doutor, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz, Dona Lili, Deus abençoa. E a Zilda Becker, justo. É a filha do pastor... Do pastor Peri. Pastor Peri. Aham. A paz, Zilda, Deus abençoe você e a família. Deus abençoe o pastor Peri. Amém. Deus abençoe a todos. Então vamos entrar na palavra. Glorioso Deus, eterno Pai, abençoa a palavra, que possamos aprender mais e mais do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Jesus e do sacrifício desse Cristo maravilhoso. Talvez, se hoje eu perguntar para vocês, quem daí conhece Jesus? Talvez muitos vão dizer, eu conheço, ele tem o cabelo comprido, é loiro, olhos azuis. Mas eu não estou falando desse Cristo de pinturas e nem do Cristo que a gente vê nos cinemas, mas do Cristo, o Jesus Cristo real. Esse Jesus que só há uma descrição na Bíblia, em Isaías capítulo 53. Se você tiver sua Bíblia, você pode pegar ela e acompanhar, onde nós vamos conhecer esse Jesus, que veio para fazer o sacrifício definitivo. Aquele sacrifício que quem crê, quem colocar sua vida nas mãos dele, diante dele, vai ter uma mudança e também a salvação. Amém? Amém. O profeta Isaías ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele começa no versículo 1 falando da pregação dos profetas. Muitos profetas foram levantados por Deus para levar a verdade, porque o homem ele tinha se desencaminhado. Mas como assim, pastor? Se a gente for, eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês poderem entender, em Levíticos capítulo, deixa eu achar aqui, Êxodo, capítulo 6, o sacrifício pelos pecados voluntários. Naquele momento, vocês devem estar lembrados, alguns já leram na Bíblia, outros viram a novela bíblica, 10 Mandamentos. Depois que Deus libertou o povo ficou lá cativo 400 anos, porque tinha se afastado, tinha caído em pecado, aí eles clamaram a Deus que mandasse um libertador. Deus mandou Moisés, libertou o povo. Quando eles estavam no deserto, Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram a pé enxuto, embora, mesmo vendo os milagres de Deus, eles continuaram murmurando. Eles seguiram até o deserto, o caminho não era longo até a terra prometida, mas porque eles estavam teimando com Deus, estavam murmurando e também
Deus ainda não tinha tirado o Egito deles. Tiraram eles do Egito, mas não tiraram o Egito deles. Como hoje em dia. Muitas pessoas às vezes entram para a igreja, mas Deus quer limpar ela para que ele faça morada dentro do coração, mas às vezes tu tira a pessoa do mundo, mas não o mundo da pessoa. E lá naquela época eles não tinham tirado o Egito dos hebreus. Eles tiraram os hebreus de Egito. E aí Deus fez com que eles ficassem 40 anos. Porém, na primeira saída de Moisés, eles caíram em pecado. Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. E Deus ele tinha colocado para Moisés que não se adorasse nenhuma imagem. E quando Moisés desceu, que viu que estava tendo uma festa, ele foi ver, eles estavam adorando o bezerro de ouro. E chamando o bezerro de Deus que tirou eles do Egito. E aí Deus disse que ia destruir o povo. Mas aí Moisés clamou. Falou com Deus. Mas o que vão dizer? Tu tirou o povo do Egito para morrer no deserto. E aí Deus, como ele é amoroso, como ele é bom, ele deu mais uma chance. Para que o povo não caísse novamente em pecado, ele ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo, onde esse tabernáculo dentro teria o local lá, o Santo dos Santos, onde ia a arca. E para que os pecados deles fossem pagos e eles tivessem a libertação desse pecado, foi colocado para Moisés que fizesse o sacrifício dos pecados. E a gente tem no capítulo 6, a gente tem no capítulo 5 o sacrifício pelos pecados ocultos, que eles ofereciam, eles sacrificavam animais para pagar os pecados. Animais que eram bonitos, não tinham nenhuma doença, nenhum problema, era a melhor oferta. Porém, o que era para ser uma regra para fazer uma vez, como o homem sempre quer tirar vantagem de alguma coisa, eles começaram, não, mas eu paguei meu pecado, estou zerado, agora eu posso pecar de novo. Como é uma vez por ano lá a festa do tabernáculo, a gente sacrifica, o que acontecia? Eles se achavam livres para pecar, porque quando chegavam no final do ano, eles calculavam o pecado e levavam uma oferta de sacrifício pelo pecado de acordo com a quantidade ou tamanho de pecado que eles cometiam. E isso não agradou a Deus. Mas Deus foi deixando. Ele levantava profetas para que o profeta fosse lá e chamasse a atenção, dissesse a verdade, né? Exortasse o povo para que o povo caminhasse na direção certa. Com o passar do tempo, o povo foi se espalhando. O tabernáculo ele acabou sendo construído por Salomão, ficou lá em Israel. E aí o pessoal ele tinha que viajar na época que tinha festa para poder ir lá fazer sua oferta de sacrifício pelos pecados. Como a viagem era muito longa, e aí os bichos tinham que passar por deserto, a terra era árida, acontecia que muitos bichos ficavam magros, o que não era agradável como oferta, né? Teve a possibilidade de comprar lá na hora, pelos que criavam naquele local perto do templo, animais mais bonitos, que eram agradáveis para ser ofertados. Vendo os criadores que podiam ganhar dinheiro, que as pessoas levavam dinheiro, porque Deus ele é tão perfeito que para toda regra ele abre uma exceção, sempre para poder abençoar o homem. E a exceção foi, aqueles que estão ali, que têm os animais, pode comprar, para que seu animal não tenha que atravessar tudo, é distante, é difícil. Mas aí o que acontece? O pessoal viu que podia ganhar dinheiro. E começou a vir gente criadores morar perto para quando chegasse nessa época eles têm animais para vender. O sacerdote do templo vendo que podiam levar uma vantagemzinha, porque como eu disse, o homem sempre quer levar vantagem. Eles olharam e disseram, não, mas com esse monte de gente vendendo e um monte de gente comprando, vamos trazer tudo aqui para frente do templo e vamos pegar uma comissão como, tipo, aluguel de espaço. E isso foi atrapalhando o que era o principal, porque Jesus ele disse, a casa do meu pai é templo de oração, não é comércio. Porém, o templo ficou tomado de comerciante. Inclusive, tem uma passagem que Jesus derruba as tendas e solta os animais lá porque ele está revoltado, com razão. Só que aí Deus viu que aquilo que era para ser algo para abençoar o homem se tornou algo que o homem não está corriqueiro, o homem não estava mais dando bola, a não ser tentar ganhar dinheiro com algo que Deus tinha colocado para abençoar. E se fez necessário um sacrifício único e final. Um sacrifício que ia pôr fim naquilo. Porque quem acreditasse nesse sacrifício, ele ia ter uma mudança verdadeira. Ele não ia voltar a pecar. Porque o pagamento seria único e derradeiro. E esse pagamento seria o sangue do Filho de Deus. E aí nós entramos aqui no capítulo 53, que é Isaías, onde nós vamos conhecer esse sacrifício perfeito. Jesus Cristo. Irmã do pastor. Amém. O sacrifício perfeito. Só que poucas pessoas conhecem Cristo. Porque
como Deus ele não gosta que adore imagem, inclusive tem mandamentos na Bíblia, não adore imagem feita por coisas embaixo do céu ou sobre a terra, ou imagem do próprio homem. Então, para evitar que se viesse uma imagem de Jesus e adorasse, o próprio Deus ele não permitiu que colocasse na Bíblia nem uma descrição de Jesus, tanto que a gente não tem sequer um desenho, né? A descrição mais próxima que tem é a que o profeta Isaías deixou. E aí ele diz assim no versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que desejássemos. Imagina uma terra seca. Se tu olha por exemplo, um campo, um pátio que tem arvoredo, que é um pátio bonito, tem uma construção bonita naquele pátio, tu olha, tu deseja, tu admira, porque é bonito. Tem uma casa, tem uma piscina, tem um monte de árvore de fruta. É uma coisa que a pessoa deseja. Um dia eu quero ter algo assim. Se tu olha para uma terra seca, cheia de mato, tu olha assim, não, isso eu não quero, é muito trabalho, tem que capinar. Ele compara a esse tipo de terra que ninguém desejaria a imagem de Jesus. Porque ele não era bonito que nem um ator de cinema. Ele era uma pessoa, ele tinha a imagem de uma pessoa simples, uma pessoa que trabalhou, uma pessoa que foi judiada do tempo, até porque ele era carpinteiro e as pessoas confundem carpintaria com marcenaria. Ele não fazia banquinho, ele era carpinteiro com o pai dele, ou seja, ele fazia parte de madeira das casas e levantava, construía galpão. Então ele trabalhava no tempo, no sol. E ele dizia, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que desejássemos. Era desprezado. 3, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e experimentado nos sofrimentos. Ele era um homem sofrido, um homem trabalhador, como se a gente pegasse qualquer pessoa comum, qualquer pessoa pobre que trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, chega às vezes sofrido porque está preocupado com a família, com as contas. Jesus, ele tinha as preocupações dele com esse povo pecador, com a missão que ele tinha que fazer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aqui quando o profeta fala em escondir o rosto, é virar o rosto. Imagina assim, qual é o tipo de pessoa se você sair agora na rua e chegar para cruzar com você ou chegar para conversar, você vai virar o rosto. Talvez eu diria um mendigo, um morador de rua, talvez alguém que a aparência não te agrade. São as pessoas que talvez se chegar, tu viraria o rosto. Mais ou menos era assim. E isso nos leva a crer que Jesus ele usava roupas simples, roupas como a gente diz, batidas de tanto usar. Sabe aquela roupa que tu gosta de usar, já tá coitadinha, tá velha, mas tu usa porque é boa, tu se agrada dela. Jesus tinha aquela roupa que ele não tirava. Já era usadinha, coitado. Isso é o que o profeta nos passa. Ele provavelmente não tinha boa aparência, porque ele tinha cabelos longos. Quando chamavam ele de Nazareno, não era só por causa da cidade que ele nasceu, mas o Nazareno via do Nazireu. Se a gente for em Êxodo, Moisés ele fala do voto de Nazireu, que o mais conhecido na Bíblia é Sansão. É aquele voto que a pessoa que é escolhida para Deus, é separada para Deus, ela não pode cortar o cabelo nem a barba, não pode tomar bebida de álcool, e tem mais outras exigências. E essa pessoa não pode cortar o cabelo por um determinado prazo, ou até pela vida toda. Depende do tipo de voto de Nazireu. A paz, Mário. Deus abençoe você. Amém? Mário Carvalho, Deus abençoe. Deus abençoe. Então Jesus, ele provavelmente, por ser Nazireu, ele era separado, além dele ser o próprio Deus, ele era separado para Deus. E assim como Deus deu o voto para Moisés, que aqueles que fossem separados tinham que fazer o voto de Nazireu, que era não cortar o cabelo e nem a barba, Jesus provavelmente tinha o cabelo longo e a barba comprida. Provavelmente o cabelo dele não era brilhoso e macio, porque ele não tinha o shampoo. Naquela época não existia shampoo. E tinha a poeira do deserto. Então vivia com os cabelos empoeirados. E aí imagina uma pessoa dessa chegando na cidade e vai conversar. Talvez muitos achavam até que fosse mendigo. Porque a gente sabe, pela Bíblia, pelos relatos, que só começaram a seguir Jesus e dar atenção para Jesus quando ele começou a fazer os milagres. Alguns porque eram curiosos e queriam ver com os próprios olhos, e outros porque precisavam de milagre. Até que foram vendo através do trabalhar de Jesus
das palavras que ele pregava, da maneira como ele falava, que ele tinha algo diferente. Mas até ele chegar ao ponto de agradar, todos viravam a cara para ele. Hoje em dia não é diferente. Isso é natural do ser humano. Principalmente quanto mais condição financeira, quanto maior a condição financeira ou o cargo, mesmo que seja numa igreja, a pessoa vai virar a cara. Tem igreja que eu sei que eu, como pastor, com essa minha barbinha que eu tenho aqui, talvez se eu chegar, o pastor vai virar a cara para mim. Eu estou ciente disso. Mas o que me importa é estar na presença de Deus, é fazer a vontade do Senhor que está no céu. E Jesus, ele padeceu. Ele foi ignorado. E eu imagino se Jesus viesse hoje. Provavelmente ele seria perseguido novamente. Dessa vez não seria pelos sacerdotes, seria provavelmente pelos padres e pastores. E seria crucificado de novo. O que ia mudar daquele tempo para hoje é que a multidão que aquele tempo perseguia, que seguia ele pela curiosidade, hoje seria a mídia, seria a TV para filmar os milagres. Provavelmente, que naquela época tinha o templo, hoje as igrejas. Ah, pastor, mas você é pastor, falou disso. Eu sou pastor, mas eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que falar a verdade. Nem todo mundo que diz amém verdadeiramente está na presença de Deus. E a palavra de Deus, ela é para ser dita. É para exortar quem precisa ser exortado. Oh, glória ao Senhor. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o que o profeta diz. Nós reputávamos, nós entendíamos, conhecíamos eles por aflito, ferido de Deus oprimido. Ou seja, o profeta ele diz, a gente achava que era um pobre coitado, sofrido, esquecido por Deus que não teve sorte na vida. Um pobre miserável, em outras palavras. E ele veio, pregou, fez milagres e tomou a dor de todos sobre si. Foi o sacrifício perfeito. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quantos em nome de Jesus recebem seus milagres ainda hoje? Quantos colocam seu nome em oração e Deus vai lá e abençoa? E muitas vezes a pessoa recebe a bênção e sai da presença. Quantos vão na igreja, buscam a sua bênção e quando recebe, abandonam Jesus? Nunca mais aparece. Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aí o profeta ele diz, estávamos todos desgarrados, cada um seguindo o seu caminho, segundo a sua cabeça, segundo o que acha mais correto. Hoje não é diferente. Hoje continua cada um seguindo o seu caminho, segundo a sua vontade, e aquilo que julga ser mais correto. Mas Deus ele manda trazer a palavra dele e dizer que o sacrifício perfeito foi feito. Que quem aceitar, reconhecer, entregar sua vida para Jesus Cristo, vai ser salvo. Vai ter uma mudança verdadeira de vida. Porque Jesus ele disse que a transformação vem do nascer de novo. E o nascer é morrer para o mundo para nascer para Deus. Mas quando a gente morre verdadeiramente para o mundo, as coisas do mundo já não nos afetam. A gente já não quer as coisas do mundo. Mas enquanto você está agarrado com as coisas do mundo, você não consegue nascer para Deus. Mas Deus, ele te ama. Ele tem um plano maior e melhor e perfeito para a tua vida. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a sua boca. Jesus, ele foi em silêncio até a cruz. Ele morreu sem abrir a boca para reclamar, porque ele sabia que tinha que pagar o preço, que ele veio para fazer o sacrifício. Muitos sacerdotes naquela época perseguiram Jesus porque ia acabar a venda de animais, ia acabar o sacrifício no santuário, ia acabar o dinheiro. Hoje o dinheiro é o pai de todos os males. Hoje, por causa do dinheiro, muita gente se desvia, principalmente homens de Deus. O dinheiro é o pai de todos o mal. Não é a troco
de nada que a palavra de Deus diz que o pai do dinheiro é o Deus Mamon. E também na mesma palavra ele diz, não se pode agradar dois senhores, porque um há de se aborrecer. Ou você agrada a Mamon ou agrada a Deus. A questão é, temos que ver aonde está nosso coração. É no dinheiro? É nas coisas do mundo? Ou é em Deus? Ainda há tempo para decisão. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi afligido, atingido. Aí o profeta ele fala, o meu povo, por causa do meu povo. E aí ele diz, por causa das transgressões do meu povo. Transgressões essas que a gente faz parte. Que todos os dias a gente transgride, seja por pensamento, seja por ação. Jesus ele disse, deixa um mandamento para vocês, amai uns aos outros. Inclusive ele manda que ame até os inimigos. Até aquela pessoa que te odeia, que te ofende, tu tem que amar e desejar o bem para ela. Mas é difícil. É difícil. Porque a gente vive num mundo que as pessoas querem agradar quem pode dar vantagem. Se essa pessoa não me dá vantagem, eu não agrado ela. Nem me interessa ser amigo. Mas Jesus ele disse que a gente tem que amar todos. Principalmente os nossos inimigos. E nós temos que fazer para aqueles que mais precisam. Não só levar a palavra de Deus, essa é a principal. Mas fazer caridade. Tudo que tu desejar para ti, tu tem que desejar para o teu irmão. Eu quero sentar hoje e jantar um prato bom de comida. Ah, mas eu sei que lá na rua tem gente que não tem um prato de comida. Senhor, eu não tenho como levar hoje, mas que o Senhor providencie anjos para que dê um avião, um prato de comida para eles. Ah, Senhor, eu não posso ajudar, eu tenho medo de sair de noite e levar um prato de comida. Mas eu vou ver a igreja que está fazendo uma obra caridária, que está dando comida e eu vou ajudar. Nem que seja com um pacote de arroz, um pacote de feijão. A minha parte eu vou fazer porque eu amo o meu próximo. Porque é muito fácil falar de boca. Eu amo o meu próximo. Mas na prática e na ação, nada. A Escritura ela diz que fé sem obras não vale de nada. Fé sem obras é morta. Tem muita gente que diz, porque eu sou cristão. Mas é cristão só da boca para fora. As ações são vazias. A fé é sem obras. Aí eu me lembro daquela passagem que tinha dois no templo. Um que orava de em pé, Senhor, eu sou dizimista, eu oferto, não sei o quê. E o outro lá de joelhos, Senhor, perdoa o meu pecado, eu sei que eu sou pecador, o teu sangue derramou para lavar meu pecado. Me perdoa, me torna uma pessoa melhor. E aí Jesus pergunta, qual dos dois agradou a oração a Deus? O que estava de joelho, orando a Deus de coração, ou o que estava de em pé porque queria se aparecer, queria se mostrar? Deus não gosta de soberbo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfrentar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E aqui ele fala que Deus se alegrará do fruto do sacrifício de Jesus, que é as almas verdadeiramente ganhas para Deus. É as almas verdadeiramente entregues, que olharam para o sacrifício e disseram, hoje eu quero botar minha vida nos pés do Senhor Jesus. Eu quero que o sangue do Cordeiro lave os meus pecados. Que eu seja um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ele se sacrificou e intercedeu pelos pecadores. Pelos que disseram, sacrificam. Porque Pôncio Pilatos lavou as mãos. Mas ele disse, Jesus ou Barrabás? E eles gritaram, Barrabás. E entregaram Jesus à crucificação. Hoje, a pergunta que fica é, Jesus ou o mundo? Lá atrás escolheram Barrabás. Hoje você escolhe o quê? Jesus ou o mundo? Tem muita gente que está escolhendo o mundo e está mandando crucificar de novo Jesus. Está no mesmo espírito daquelas pessoas que lá escolheram Barrabás. E isso a gente tem que pesar na hora da nossa decisão. Essa é a palavra do profeta. Esse é o sacrifício único e verdadeiro.
Deus até quis dar uma chance, mas o homem, como sempre, bota a sua mão e acaba estragando. Ele sempre quer ter benefício em tudo. Esse é o maior problema da humanidade. É querer levar vantagem em tudo. Essa é a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente. Que possamos colocar nossa vida diante do Senhor. Que possamos reconhecer esse grande sacrifício do Senhor. E que não façamos que nem na época dos sacerdotes, dos fariseus, que a gente não vá transformar o templo em comércio. Eles colocaram tendas, que a gente não coloque hoje tendas também na nossa igreja. Isso serve para todos. Para o irmão, para o obreiro, para o pastor. Que a gente possa andar o mais dignamente e corretamente na palavra do Senhor. Não precisa um templo bonito, mas precisa um templo cheio do Espírito Santo. Cheio da presença de Deus. Não adianta o templo ser bonito, mas ser vazio. O principal não está dentro dele. Vamos refletir nisso e não vamos deixar de buscar a Deus, esse Deus maravilhoso que se sacrificou pela gente, que sempre procurou de um jeito ou do outro ajudar o homem, mesmo quando o homem não se ajuda. Porque toda vez que Deus tentou ajudar, o homem deu um jeito de estragar. E hoje ainda continua fazendo assim. Amém? Vou colocar um louvor e depois nós vamos fazer as orações. Se você quer deixar seu nome para oração, deixa que a missionária está anotando e a gente coloca no caderno de oração. Oh, glória. Paz, Dona Maria. Chegou um pouquinho depois. Dona Maria Rodrigues, seu Mário Deus abençoe, Carvalho. Dona Maria. Seu Mário lá de Rio Pardo. Um abraço para vocês aí. Deus abençoe. A Vilma, a Dona Lili, o Ramires, o Lúcio, lá de Caçapava. A Rosane, minha prima. O seu Mário Carvalho. A Dona Maria. A Zilda, irmã do pastor Feri. A minha sogra, Vera, lá de Butiá, pastor Elton. Abraço a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Graças a Deus. Vamos orar agora pelos irmãos que estão presentes na live e pelos que vão entrar depois na live, amém? Glorioso Deus, eterno Pai, eu coloco a cada um nas suas mãos, Senhor, diante de Ti, do seu trono, que estão assistindo essa live nessa noite de sexta-feira, Pai. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe. Antes deles entrar para assistir a live, meu Pai, o Senhor já estava esperando. Então, meu Pai, toma providência, abençoa a vida de cada um, Pai, nessa noite. Também visita os hospitais, aquelas pessoas que estão acamadas, Senhor, que precisam de uma cura, Pai. As famílias que estão ali do lado, muitas vezes sofrendo, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, dar o consolo, Senhor, que o Senhor venha olhar por eles, porque é o médico dos médicos, Pai. Visita os presídios, Senhor, aquela pessoa que talvez queira uma oportunidade, meu Pai, de ser perdoada dos seus pecados, Pai. Visita também, Senhor. Abençoa todos que vão entrar depois nessa live. Senhor, a cada um entrega, Senhor, segundo o que ele precisa e que está no seu coração. Trabalha, Senhor, liberta para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. É o que eu te peço nessa noite, Senhor. Abençoa minha família para a honra e glória do teu santo nome. Sim, meu Pai querido. O Senhor venha, meu Deus, abençoar mais e mais a vida do teu povo, Senhor Jesus. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um, meu Pai, nesse momento, meu Deus. Para abençoar, para dar o livramento, Senhor. Aquele que está viajando, que o Senhor coloca a tua mão poderosa sobre cada um, Senhor. E abençoa mais e mais. Derrama grandemente da tua unção, do teu poder, das tuas bênçãos, meu Pai, na vida de cada um que está nos assistindo, Senhor. Na vida do teu povo, esses que vão assistir mais tarde. A todos os nomes, Senhor, que já tem nos dado, que o Senhor venha abençoar, que hoje é a quarta sexta-feira, Senhor, que nós estamos fazendo dessa campanha, de orar pelo nome das pessoas, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e cremos que o Senhor pode abençoar. O Senhor já está abençoando no teu nome, Senhor. É no teu nome que nós te pedimos. No nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Glórias a Deus. Deus abençoe grandemente a cada um. Tenha um final de semana abençoado, na proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Algum recado para dar? Não, só dá um abraço a todos que estiveram com nós, os que vão entrar mais tarde também. O pessoal lá de Caçapava, que esteve junto com nós ali. A minha prima, lá de Butiá, o irmão lá de Rio Pardo, pastor Elton ali de Sapucaia. A todos que estão assistindo, o Lucas, São Leopoldo, acho que ele está morando em São Leopoldo ainda.
Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Então, sexta-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui, trazendo a palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Amém? Amém. Fiquem todos com Deus. Até a semana que vem. Até sexta-feira que vem. Tchau, pessoal. Eu nem mesmo sei o que eu tô fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso pra mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia, o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde. Quem você disse que era?